Então naquela época eu vivi muito aquela discoteca. A primeira vez que eu entrei numa boate gay, que abriu a porta, que eu vi dois garotos se beijando, eu não me esqueço o nome da música que estava tocando, era do filme Grease, da Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You. Eu não lembro dessa música. Yes, mine is not the first heart broken, my eye is not the first to cry. Naquela época era tudo assim até bastante, mas as pessoas não tinham a menor ideia do que era, só viam que começava na mídia os homossexuais a ganhar um pouco mais de espaço, né? Começaram uma coisinha ali numa novela de Gilberto Braga. Aí naquela época ainda, como você pediu para falar, não tinha AIDS ainda, né? A AIDS só chegou ao Brasil mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar na AIDS foi através do Clodovil Hernandes. E o Clodovil estava muito nervoso porque estavam tratando no início como peste gay, câncer gay, não sei o quê, e ele fez uma defesa muito contundente com o amigo e tal. E a primeira vez que eu ouvi falar nisso. Aí depois começaram, né? Mas as pessoas só tomaram realmente, da minha geração, a ver quando começou a morrer os amigos próximos, começaram, e naquela época não tinha como, porque se você contraísse o vírus, era a morte certa em 6 meses. Você começava a secar, entendeu? E não tinha sobrevida, não tinha nada. Em 88, 89, surgiu um AZT, que era tipo um primeiro antibiótico, digamos assim, né? Mas ele apenas só conseguia segurar um pouquinho, mas depois de um tempo o organismo já não conseguia. O que acontecia? Quando realmente o problema começou a vir e você vê que não podia fugir de usar camisinha, né? Se você conhecia uma pessoa, ia para o hotel e chegava na hora, por que você puxou a camisinha? Por que você vai usar camisinha? Será que você já está com o vírus? Você quer passar o vírus para mim? Sabe? Já tinha, o ato sexual já se tornava um problema paranoia, sério, uma paranoia. E eu perdi muitos conhecidos. Muitos, não foram Você poucos. tem alguma história mais que você consiga contar, que você lembre, assim, de algum amigo muito próximo? Tenho. Eu tive um companheiro, entendeu, por 10 anos, e ele contraiu o vírus. Aí eu conheci esse rapaz e naquela época, né, todo mundo tinha avidez não tinha, como eu falei, em 81 não tinha AIDS. Os gays estavam, sabe, ávidos de lugares para se encontrar e tudo, então era tipo assim, todo mundo ficava com todo mundo, era aquela loucura, todo mundo muito jovem, né, 19, 20, 21, né, e a gente acabou ficando uma noite, como se fala hoje em dia, depois ele namorou uma pessoa, eu namorei uma outra, e a gente se encontrou 4 anos depois, entendeu? Quando estava começando o bochicho da AIDS, né? E é que a gente se reencontrou, ele estava chateado do lado ou do outro, aí ele vinha toda noite aqui, a gente ia passear, ficava no arpoador e tal, e a gente foi ficando. Foi um relacionamento que durou 10 anos aproximadamente, 10, 11 anos. Foi um relacionamento complicado, né? Muita briga, muita confusão, porque os genes eram difíceis, mas aí voltando, ele também era partidário da política de que por a gente ser gay, que o gay tinha que ser, era mais ou menos como um jogador de futebol, tinha que aproveitar bem a juventude, porque depois que ficar velho, tem que pagar alguém, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então ele bebia um pouco, eu comecei a trabalhar na noite, na minha parte de shows, às vezes eu não podia ficar com ele, ele acabou contraindo o vírus HIV, entendeu? Eu até hoje não sei porque eu não contraí. Mas ele contraiu quando vocês se relacionando ainda? A gente ficou junto, eu fiquei até o último minuto com ele, entendeu? Ele me revelou aqui na frente da minha mãe, inclusive, minha mãe era viva. Ah, sua mãe era viva, vocês minha família aceitou. Depois que passaram esses anos, quer dizer, ficamos 10 anos, ele começou a frequentar o Natal na minha família, na casa da minha irmã, dos meus sobrinhos, com a minha mãe. Então foi aí que aconteceu esse problema, mas ele já conseguiu pegar a fase do coquetel, entendeu? Ele pegou já a fase do início do coquetel, então ele não teve aquela morte, não morreu exatamente
do vírus HIV. Ele teve uma falta de sorte, ele sofreu um acidente doméstico dentro do banheiro. Ele escorregou, caiu e, para não bater com a cabeça, ele se jogou de um jeito e caiu em cima do vaso. O vaso não aguentou o peso dele, ele teve um corte na nádega, né? Ele levou 235 pontos. E como ele tinha tido um problema de infância, de má conformação óssea, ele desenvolveu uma artrite reumatoide. Então isso que levou ele à morte, porque ele teve que tomar tanto remédio por causa de dor, que ele tinha que tomar 2, ele tomava 4. Quando chegou 4, tomava 8. Ele teve um choque, entendeu? E isso apressou, né, em relação ao falecimento dele. Agora você naturalmente quer saber como é que você reagiu ao problema de ter de HIV e tal. Bom, lógico que a gente tinha muitas brigas por causa desse problema, né, de que ele tinha essa ideia de que a real fidelidade é a amizade. Era uma ideia dele. Mas esse acordo era de bom grado para você? Não era muito de bom grado, entendeu? Mas eu ia levando, entendeu? E também porque... Mas por que você decidiu ir levando? Porque sabe o que acontece? A gente tinha muito tempo junto e eu gostava muito dele, eu realmente tinha muito amor a ele, entendeu? Algumas coisas eu até concordava, entendeu? De vez em quando também eu não era nenhum santo, se aparecesse uma oportunidade, não é? Vamos ser hipócritas, né? Todo relacionamento, sempre um gosta mais que o outro, né? É difícil ter duas pessoas que os dois amem 50%. Então, ele tinha valor, ele prezava outros valores que eu prezava um pouco menos, e ele prezava mais outros, eu prezava mais outros que ele prezava menos, e a gente ia levando, e foi, sabe, teve ótimos momentos, mas teve barracos maravilhosos também, né? Guess mine is not the